Então, bora lá, rapaziada. Resolvi começar uma nova série de vídeos aqui onde a gente programa ao vivo. Eu tô precisando revisar alguns básicos de programação, porque eu acho que tô muito ligado à engenharia, só trabalho com Spark o dia inteiro, e eu vejo que tem muita gente que me pergunta, pô, Marco, como que eu me desenvolvo na programação? Como que eu pratico programação de alguma forma? Como que eu tenho desafios que me preparam para entrevistas, para teste técnico, esse tipo de coisa? Então, criei uma continha nova aqui no HackerRank, vocês podem ver que meu dashboard tá zerado. Se você não conhece o HackerRank, vamos ver se tem algum about, qualquer coisa aqui. Nossa, eu tenho 101 racos, já estamos ferrados, já não saímos do zero. Ah, não, saímos do zero sim, ó. Todo mundo começa com 100 e a gente ganha um por dia. Muito bom, muito bom. Então, se você não conhece o HackerRank, pesquisa aqui, HackerRank. Ele é literalmente um site onde você pratica habilidades de desenvolvimento de software. Então você tem, tipo, sei lá, uma centena de linguagens de programação aqui dentro e você faz desafios para você melhorar suas habilidades. E aí tem preparação para entrevistas, screening, tem campeonato, tem tudo. Então, HackerRank é literalmente o melhor lugar que você tem para você desenvolver suas habilidades de desenvolvimento de software. Não tem coisa mais interessante do que isso aqui. Qual que vai ser a ideia aqui? Vamos pegar alguns desafios do HackerRank para ir desenvolvendo. Para quem está no curso do 0 aos 5.000, não vamos fazer os mesmos desafios aqui. Eu vou pegar algumas coisas separadas e lá eu vou ter um foco maior nas atividades de engenharia de dados. Mas, criei uma conta aqui do zero, coloquei que eu vou me preparar para uma entrevista aqui, porque eles têm, por exemplo, 1 week preparation, 1 month preparation, 3 months, more than 3 months, e aí eles separam dessa forma. Vamos tentar fazer um dia, uma coisa bem simples, bem direta, para me apoiar aqui. Eu deixei um notebook no VS Code aberto também, então aqui eu posso executar código Python e posso executar código Python aqui dentro e esse notebook gera interativamente. E aí ele é bom também para testar as funções que eu faço dentro do HackerRank. Isso vai adiantar bastante o nosso lado ter o notebook de apoio, porque você não precisa ficar se apoiando ali dentro da interface do HackerRank e tudo mais. O notebook é bem melhor. Então, vou dar um Start Preparation aqui. E aí vai ser um vídeo uncut. Se eu zoar aqui as coisas, ferrou. Mas, enfim, não vamos ter cortes. Alguns desafios aqui eu já fiz, porque eu já tive conta por muito tempo no HackerRank. Tipo, eu fazia muita coisa no HackerRank, eu já desfiz umas 10 contas aqui, que eu sempre gosto de zerar para eu acompanhar meu novo progresso. Como eu não compito, então não faz diferença nenhuma na minha vida. Mas vamos começar. Plus minus, esse primeiro desafio. E aí eu vou mudar aqui para Python 3. Caramba, tem as minhas soluções antigas, olha que loucura, ficou cacheado. Mas vamos começar do zero aqui, porque aí eu explico para vocês qual que é a minha linha de pensamento, eu acho que funciona melhor. Dado um array de inteiros, vamos traduzir aqui, porque aí não fica ruim para ninguém. Dado um array de inteiros, calcule as proporções de seus elementos são positivos, negativos e zero. Imprime o valor decimal de cada função em uma nova linha com 6 casas decimais. Esse desafio introduz problemas de precisão, tudo bem. Aí tem aqui um exemplo, né? Eu tenho um array 1, 1, 0, menos 1, menos 1. Há 5 elementos, 2 positivos, 2 negativos e 1 zero. Suas proporções são 2 quintos, 2 quintos e meio. Complete a função plus minus, que é essa função que a gente tem aqui agora. Nossa, que interessante, ele traduz o. Ai, que horrível! Ele traduz o terminal aqui do lado. Então, se eu der uma entrada aqui de 6, eu tenho isso, e ele me devolve aqui quais são as proporções. Tá, então é uma tarefa bem simples. Eu vou voltar aqui para o original, porque senão ele vai zoar aqui as coisas. Então a gente tem essa plus minus aqui, vai ser a nossa função. É, a minha saída precisam ser 3 linhas com a proporção de negativos, positivos inteiros, né? Array, output. Proporção de números positivos, proporção de números negativos, proporção de números zeros. Tá. O que eu gosto de fazer é já colocar minhas variáveis. Então eu sei que eu tenho positivos, que eu ainda não sei o que vai ser. Eu tenho negativos, e aí eu tenho zeros. E aí, por fim, eu sei que. E aí a gente vai fazer aqui. Eu sei que no fim eu printo cada uma dessas coisas, certo? Então tem um print. Aqui ele já deu uma especificação que serão 6 casas decimais. Então eu sei que esse cara aqui, eu vou formatar ele como uma string, certo? E ele vai
ter 6 casas decimais. Beleza. Então, o que eu fiz aqui? Eu declarei minhas variáveis aqui, eu ainda não sei o que eu vou colocar aqui dentro, mas eu já declarei minhas variáveis e eu já defini a minha saída. Então agora eu só preciso pensar na lógica das variáveis. A minha saída aqui, e eu usei um negócio chamado template string ou fstring no Python. Se você quiser pesquisar por uma dessas coisas, vai funcionar super bem. Template string ou fstring. Só ler a documentação disso aqui. Ele permite que eu insira variáveis aqui dentro sem eu ter que fazer nada muito maluco. Por exemplo, eu poderia, ao invés de fazer o print assim, eu poderia ter feito o print assim, e aí ter colocado o positive de algum jeito aqui. Eu poderia ter usado um ponto format, né, que o pessoal costuma usar, e aí eu coloco positives e formato aqui dentro, e aí eu podia ter usado dessa forma. Então, o Python ele é muito flexível, então ele permite que eu faça de inúmeras formas qualquer coisa que eu quiser fazer. Então, qual é que é? O que a gente vai usar aqui? A gente vai usar um macete muito bom para interagir com esses caras. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso saber qual que é a proporção de números positivos. Então, concorda que a primeira coisa que eu posso fazer é filtrar os números positivos do meu array? Então, pense aqui comigo. O Python tem uma função chamada filter. Essa função, ela leva uma função. Então, por exemplo, eu posso usar uma função anônima ou usar uma função nominal, mas eu vou usar uma função anônima. A gente chama de lambda. Então, eu vou filtrar qualquer coisa que seja acima de zero. E aí eu passo uma lista, uma tupla, qualquer coisa para ele, e aqui eu vou passar meu array. Então, a partir desse momento, se eu rodar essa função, e aí eu posso usar plus, minus, eu vou usar o mesmo exemplo que ele usou antes, que é 1, 1, 0, menos 1, menos 1. Se eu usar essa função, filter format. Ah, tá. Vamos tirar isso aqui porque ele não vai deixar. E aí, isso daqui ele me retorna um iterável, então eu tenho que passar uma lista para ele. E aí, pronto. Resolvemos parte do problema. Porque como que funciona? O Python tem um conceito chamado de funções anônimas, que é o que a gente chama de lambda. Lambda é o quê? Eu passo uma função simples, e aí eu não preciso, por exemplo, fazer aqui dentro, eu poderia ter feito, def, positivo, recebe x, return x, qualquer coisa. Tipo, eu não preciso fazer isso aqui dessa forma. Então, ao invés de eu fazer dessa forma, eu posso passar uma função anônima para ele, ao invés de uma função nominal, igual a gente está fazendo aqui com o def, e ele aplica essa função simples dentro do meu iterável, que é o meu array, que é a minha lista. Então, eu aplico esse filtro para que só me retornem os elementos que respeitem essa regra, ou seja, cada elemento que for maior que zero. E aí a gente chama de x por nenhum motivo. Eu podia colocar zebra aqui dentro, escrever zebra, ele ia funcionar da mesma forma. X é só um nome da gente colocar porque fica mais fácil. E aí ele me retorna um iterável. O que é um iterável? O iterável ele é um conjunto de elementos, ele é como se fosse uma lista. E aí, se eu chamar ele só dessa forma, sem colocar nada dentro, ele retorna um filter object, ou seja, um iterável. E aí eu preciso dizer para o Python que ele vai usar uma lista, uma função de lista, para ler esse cara. E aí ele me retorna o que é positivo ali, que ele respeita essa regra. E aí, no fim do dia, a outra coisa é a mesma coisa. É só fazer aqui x menor que zero, aqui embaixo, x igual a zero. Foda-se, resolvemos metade do nosso problema. Se eu colocar aqui para printar cada um desses elementos, você vai ver que eu tenho da minha lista 1, 1, 0, menos 1, menos 1, eu tenho 1, menos 1 e 0, que são positivos e negativos de zero. A questão aqui é o quê? O nosso output precisa ser a proporção desse número. Como que eu gero uma proporção? Eu pego a parte dividida pelo total. Como que eu pego o total? Você tem uma função chamada len que pega o tamanho do meu iterável. Então, se eu pegar o len dos meus números positivos e dividir pelo len do meu array, que é o total, necessariamente eu tenho minha proporção. É literalmente isso. Então aqui eu posso fazer a mesma coisa. Eu pego o len dos meus números negativos, divido pelo len do meu array. E vamos colocar um espaço aqui porque eu acho que fica mais fácil para as pessoas verem.
Aí você pega o len desse cara e divide pelo len do seu array. Mano, sem segredo. Pá. Chegamos na minha proporção. 0.4 mais 0.4, 0.8. 0.8 mais 0.2, 1. Temos 100% do nosso array. A questão aqui é formatar para 6 casas decimais, né? Que é o que ele está pedindo aqui. Então, a única coisa que a gente precisa é aplicar uma função de formatação. Não tem segredo. Você dá dois pontos, ponto 6, F. Significa que eu quero 6 números depois da vírgula. Eu vou formatar como um float. Float é o quê? É o tipo do nosso dado. Lembrando que em Python nós temos basicamente, falando de tipo simples, né? Nós temos uma string, que é texto. Nós temos int, que é inteiro. Nós temos float, que é um ponto flutuante, que é decimal, né? A gente fala decimal. Então aqui eu estou falando que eu vou formatar como float, e aí ele já vai me retornar essa belezura aqui, onde a gente só precisa copiar, jogar aqui dentro, dar um run code para testar. Contains no ASCII characters. Tem. Ah, tá. Eu não posso ter acento, né? Porque ele vai interpretar mal. Funcionou. Damos um submit code. E nós temos nossa primeira submissão bem sucedida no HackerRank. Ou seja, já emplacamos o primeiro exercício aqui do nosso dia 1. E aí, depois que você submete, não tem segredo. É só você voltar aqui para o seu Day 1 e a gente pega o próximo. Então, o próximo desafio é o nosso Minimax Sum. Então, dado um conjunto de 5 números inteiros positivos, encontre o mínimo e o máximo dos valores que podem ser calculados por sumarizar, né? É por somar exatamente 4 dos 5 inteiros. Isso daqui já dá uma dica muito boa de como a gente vai resolver. Então, print o valor respectivo do menor e do maior valores como uma linha única separada por dois elementos long integers. Então, se você trabalha com Python, uma das vantagens que você tem é que você não precisa se preocupar muito com essa questão de tipagem, porque como o Python ele é uma linguagem de tipagem dinâmica, ou seja, você não precisa explicitar qualquer tipo da sua variável, isso daqui é uma coisa que você não liga muito. Agora, dependendo da linguagem, se você tiver escolhido talvez um C, alguma coisa da vida, você teria que se preocupar um pouquinho mais com a forma com que você vai ler as suas informações. Como isso não é verdade para a gente, tanto faz. Então, o nosso desafio aqui é the minimum sum is. Então, a soma mínima é 1 mais 3 mais 5 mais 7, que é esse mais esse mais esse mais esse, vai dar 16, e a máxima é 24, que são os outros números. Tá. Qual que é a forma que eu pensaria nisso daqui? Então, vamos fazer a mesma coisa de sempre. A gente pega isso daqui, joga no VS Code, e aí, nosso minimax sum, qual que é o array? É um array de 1 até 9, né? Com os nossos números ímpares. Então você tem um array aqui: 3, 5, 7, 9. E aí, dá um returnar, só para a gente saber que está funcionando. Está funcionando aqui. Qual que é a ideia? Se você parar para pensar, você precisa sempre somar 4 de 5 elementos. Você tem uma lista e você pega o valor mínimo, que é de 1 a 4, e depois o valor máximo de 4 a 5. Se você pegar a ideia geral, você pode concordar que existem duas listas imaginárias, então vou chamar de lista 1, que é igual ao array de 0 a 4, e aí você tem o L2, que é igual ao array de 1 para frente, que são todos os outros elementos que não estão compreendidos na lista 1, né? Você tem meio que um conjunto. Então, aqui na teoria, a minha lista 1 seria o 1, o 3, o 5 e o 7, que são os elementos de 1 até 4. E na minha lista 2, eu tenho, por exemplo, o 3, o 5, o 7 e o 9, que são 9, que são os elementos de 1 para frente. Aqui é de 0 a 4, na verdade. Marco, por que de 0 a 4 e não de 1 a 4? A gente tem que lembrar que listas no Python são o que a gente chama de Zero Index Based, né? Então, tipo, Zero Index Based. Então, essas listas, elas sempre começam do número 0. Então, é 0, 1, 2, 3, 4. Certo? Então, aqui, falando de Zero Index Based, a gente teria o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9.
certo? Se eu fosse acessar qualquer um desses valores, e a gente acessa através desses colchetes, eu poderia dizer, por exemplo, que ar na posição 0 é igual a 1, porque sempre começa no 1. Então aqui é a mesma coisa de eu acessar através de 1, 2, 3, 4. E aí, se eu colocar, por exemplo, de 0 até 4, eu tenho 1, 3, 5 e 7. Porque eu estou pegando de 0 até 4. Eu não incluo 4. Isso aqui é uma coisa muito importante. Esse número aqui é o que a gente chama de não inclusivo. Então você pega do primeiro número, que é o número 0, a primeira posição, até o quarto número, só que não incluindo ele. Então você vai pegar as primeiras 4 ocorrências. Certo? Então bora lá, bora lá. Então a gente já descobriu que se a gente tiver uma lista, então a gente parte sempre do se, do pressuposto. Se a gente tem uma lista ordenada, eu sempre vou resolver o meu problema pegando os primeiros 4 e do elemento 1, ou seja, do meu segundo elemento em diante, que é o que a gente tinha dito antes de L1, que é a minha lista imaginária, vai ser os primeiros 4 elementos, certo? E a minha L2 vai ser do meu outro, do meu segundo elemento, meu elemento de index 0 para frente. E aí a gente tem que garantir uma coisinha muito importante, que é a minha lista sempre tem que estar ordenada. Por quê? Se eu mudar esse 5 aqui de lugar e ele vir para cá, eu já perdi a minha suposição. Porque agora essa soma aqui, ela não é mais verdadeiramente a minha menor soma possível, porque o 5 está fora do lugar. Então eu tenho que garantir que a minha lista esteja ordenada em 100% das vezes. Como que eu faço isso? O Python, como sempre, ele tem uma função chamada sorted, que é literalmente ordenado em inglês. Então, se eu fizer isso, eu já tenho ali uma função que resolve todos os meus problemas. Então, eu não preciso pensar muito nas coisas, o que vai acontecer aqui, para a gente não importa tanto assim. Então, com a sorted, eu já garanto que o meu array, e eu uso o sinal de igual para atribuir um novo valor para ele, o meu array agora passou a ser a ordenação do meu array. E o meu array aqui é o que está sendo usado como entrada na minha função. Então, a partir de agora, a gente tem isso. Então, se nós testarmos, então, print L1 e print L2, se a gente rodar isso, agora a gente tem exatamente a lista que a gente falou, que é necessária, e aí talvez se a gente fizer assim, fica mais interessante, né? Para a gente ver as duas coisas ao mesmo tempo. Vou só mudar de lado, porque senão eu fico bagunçado da cabeça. Eu sempre programo desse lado. Se a gente fizer assim, agora a gente tem uma lista ordenada exatamente do jeito que ele falou. Então a soma mínima é 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7 na nossa saída aqui. E a soma máxima é 3, 5, 7, 9. 3, 5, 7, 9. Beleza, Marco. Agora você já tem os números, a gente precisa somar. E aí tem várias formas de você fazer isso. A forma mais inteligente que a gente vai usar é uma função chamada sum. Pronto. Sum. A gente só precisa dessa função. O que acontece com ela? A sum, ela é uma função nativa do Python, que ela faz o quê? Você passa uma lista para ela. Então, lembrando que tudo que a gente passa dentro de parênteses, aqui, então, parênteses, 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 me diz que o que eu estou chamando é uma função. Então, aqui é uma função sum, aqui é uma função print, aqui é uma função sorted. Quando eu chamo def antes do nome, eu estou definindo uma função nova. Então, essa minimax sum. E aí a gente faz dessa forma. Então a função sum, ela recebe uma lista como parâmetro e aí ela soma todos os valores da lista. Então, desde que eu saiba que a minha lista só tem números, eu posso passar a sum para ela que ela se vire. Então, agora, se eu rodar a sum, eu tenho 16, que é a minha soma mínima, eu tenho 24, que é a minha soma máxima. E aí, para a gente estar ali cumprindo com os requisitos, aqui diz que é uma única linha com dois valores separados por espaço. Então, eu não posso fazer assim, né? Então, na minha função print, lembra que na última a gente usou uma f-string. E aqui eu posso usar da mesma forma. Então, eu dou um print, coloco f, abro aspas, circundo ali com chaves a minha variável, e aí o Python já sabe que tudo que estiver dentro das chaves, ele vai interpretar como uma variável e não como um texto. Por quê? Se eu rodar isso daqui sem chaves, usando só o nome, quando eu executar, ele aparece L1, L2.
porque o Python não sabe que aquilo dali é uma variável. Então, quando eu uso essas chaves e executo, eu tenho exatamente o resultado que eu esperava. E aí tem outras formas de fazer isso. Não precisava ser uma f-string e tudo mais, mas eu acho que a f-string sempre deixa as coisas muito mais bonitas, ficam muito mais elegantes. Então, se eu executar isso daqui, der um run code, nós devemos ter a nossa resposta correta. Se a gente submeter o código, será que passa? Passou, hein? Passou. Temos a nossa resposta correta. Sem muitos problemas, podemos voltar aqui para o nosso Day 1 do Preparation Kit, para o nosso próximo desafio. E para fechar, bora para o nosso desafio número 3 aqui. Na verdade, tem um take test aqui embaixo. Mas vamos para o nosso desafio número 3, conversão de tempo. Essa função é esperado que retorne uma string. A função aceita uma string como parâmetro. Então, bora lá. Dado um horário no formato de 12 horas, converta ele para o horário militar, ou seja, 24 horas. Notas. 12 AM, num horário de 12 horas, é meia-noite, num horário de 24 horas, num relógio de 24 horas. 12 PM, num relógio de 12 horas, é 12 horas no horário de 24 horas. Então, aqui tá tranquilo. Aqui tá bem tranquilo também para a gente resolver. Se a gente parar para pensar, o que a gente faz aqui? Se for 12 AM, a gente tira. Se terminar com AM, a gente tira 12, certo? Se terminar com PM, a gente adiciona 12, com exceção se forem 12 horas. Então, tem algumas formas da gente fazer isso. Vamos colocar aqui na nossa função, certo? E a nossa função recebe uma string. Qual foi a string que ele usou de exemplo para a gente testar? Foi 7545. Então aqui a gente vai trabalhar com algumas funções de string que vão facilitar a nossa vida. Primeiro de tudo, eu acho que vale a pena a gente separar a hora do resto da coisa. Então tem várias maneiras da gente fazer isso daqui. Eu acho que tem gente que vai usar o replace, tem gente que vai splitar a string, porque tem uma coisa muito interessante que no Python a string ela é considerada uma lista. Então se eu colocar um s posição 0, então lembra que aqui a gente aprendeu que entre colchetes, quando você passa um número, você tem uma posição. Então aqui funciona exatamente igual a antes. Então se eu fizer daquela forma que a gente fez antes, perceba aqui. Aqui a gente tem a posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, se eu colocar S na posição 9, eu tenho um M. Se eu colocar S na posição 5, eu tenho 2 pontos. Certo? 5 eu tenho 2 pontos. Por quê? Aqui são nossas posições. E aqui é a nossa string. Certo? Então, novamente, strings em Python são considerados uma cadeia, né? Um conjunto de caracteres. Então, eu consigo acessar esses caracteres como se fossem uma lista. Vamos pensar um pouco. Então, o que importa para a gente aqui? Primeiro de tudo, a gente tem que saber se é manhã ou tarde, né? Porque não tem como a gente trabalhar de outra forma. Então, para a gente colocar uma condição no Python, é igual a qualquer linguagem de programação. A gente começa com if, que é se, e aí a gente tem uma forma muito amigável aqui, que é se PM, que é tarde, in s, e aí eu trabalho a minha condição aqui dentro. Então, if é o que a gente usa para condicionar qualquer coisa. Então, se tiver PM no S, que é literalmente assim, se PM no S, e S é a nossa string, eu faço alguma coisa. Então, eu posso colocar print tarde. Então, aqui eu já aprendi a condicionar o meu código. Se não tiver isso, então, se não, eu uso um else. E aí vai ser, ele printa manhã. Então, se eu mudar isso aqui de PM para M, ele deixa de printar tarde e ele passa a printar manhã. Então, a partir disso, eu já posso condicionar o meu código a trabalhar da forma que eu quiser. Então, a gente sabe que se tarde, a gente faz uma coisa, se não, a gente faz outra. Então, bora lá. A gente precisa, como eu falei, separar a nossa hora, nosso minuto e o nosso segundo. Então, o que eu gosto de fazer é
separar hora, minuto e segundo. E aí o Python tem uma função muito interessante nativa, onde se eu passar com a quantidade certa de variáveis e eu passar uma lista, né, um conjunto para ele, ele divide isso para a gente dentro de cada uma das variáveis. Então aqui eu vou pegar a minha lista e eu vou usar a função de dividir, que é o split. E o split recebe um caractere como split, ou uma string como split. Então eu vou splitar por 2 pontos. Concordam? Porque são os 2 pontos que dividem a minha string aqui no fim do dia. E aí, só para a gente saber o que está acontecendo, a gente pode dar um print na hora, no minuto e no segundo, para a gente ver como que está ali dentro. Então, agora, vamos tirar esse print manhã e print tarde. Então agora a gente tem o quê? Vamos colocar em linhas separadas, né? Eu acho que fica um pouquinho melhor. Então, printa a hora, printa o minuto, e aí você printa o segundo. Em linhas separadas a gente vê mais facilmente. Então, hora, minuto e segundo. 7, 05 e 45 PM. Pô, 45 PM não me parece um segundo válido. Então, a gente já sabe que a gente tem uma tratativa rápida aqui para fazer. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, antes de splitar, a gente vai dar a função .replace aqui para nós sabermos que a gente tem que substituir alguma coisa. E aí eu acho que a gente pode fazer de duas formas. Vamos fazer da primeira forma um pouco mais complicada, e aí depois a gente tenta numa forma um pouco mais inteligente. Como o nosso replace depende do que entrou, eu acho que a gente pode usar ele dentro da nossa condição, certo? Então vamos deletar isso aqui, vamos deletar isso aqui também. Então, se for tarde, a gente sabe que a gente vai fazer um replace no PM. E aí a gente tem agora o nosso segundo tratado, né? Esqueci, quando você for usar o replace, você tem que dizer para o Python o que você quer substituir. Então, eu estou falando que s.replace, eu vou substituir PM por nada. E aí eu passo uma string vazia para ele, que são só aspas simples ou aspas duplas. Então, agora o meu segundo já está tratado, a gente já consegue trabalhar com ele como se ele fosse um número mesmo. Então, vamos lá, voltando para a nossa regra. Qual que é a única condição que a gente tem aqui dentro? A nossa única condição é que, se forem 12 horas num calendário ali de 24 horas, 12 horas PM no calendário de 24 horas, a gente retorna 12. Então, o que a gente vai fazer aqui? Se, e a gente vai usar outro if, se hora for diferente de 12, a gente faz o quê? Nada. A gente faz nada. A gente pega a hora e soma 12. Por quê? Se for 1 PM, tem que virar 13. Então eu somei 12. Se for 4 PMs, eu vou lá e somo 4 PM, eu vou lá e somo 12, porque tem que dar 16. Então, aqui na teoria, resolveu o nosso problema. E aí a gente pode printar hora. Então, agora, vamos ver aqui. Only concatenate string, not int to string. Então, aqui a gente já teve o nosso primeiro erro de tipagem. Por quê? Hora é um tipo string. O que o Python está dizendo para ele? Para a gente que só consegue concatenar string com string e não string com inteiro. Por quê? Nossa hora, como a gente trouxe ela de uma string, o Python está entendendo que ela ainda é uma string. E quando a gente tentou somar esse 12, ele não entendeu como uma string. Ele tentou juntar uma string com inteiro, o que a gente sabe que não vai funcionar. Então, para a gente resolver isso, a gente tem que falar para o Python que hora, dentro dessa operação aqui, ela vai ser um número inteiro. Então eu simplesmente falo int hour mais 12. Se eu tentar printar, ele vai funcionar perfeitamente. Então o nosso 7 da noite virou um 19, porque são 19 horas. E aí já tem um errinho aqui, mas vamos terminar o nosso processo antes de chegar no erro. E aí o que eu vou falar aqui para o Python? Que a minha saída vai ser hora, 2 pontos, minuto, 2 pontos, segundo. E aí eu tenho 7 e 5 PM, se tornou 19 e 5 PM. E aí agora a gente pode simplesmente copiar isso daqui e fazer a mesma coisa para o nosso else.
que é o nosso outro caso. Então, se não for PM, for AM, a gente faz o contrário. Com o 12, a gente tira 12, certo? A gente tira 12. Então, se for 12, a gente tira 12. Se não for 12, a gente não faz nada. Então, 7 da manhã tem que se manter 7 da manhã, certo? E aí a gente faz o teste derradeiro aqui, que ele usou meio-dia. Tem que ser 00. Opa! Meio-dia virou 12. Por quê? Por que que meio-dia não subtraiu aqui? Porque a gente falou, se hora for 12, a gente tira 12 daqui. Por conta do mesmo problema que a gente teve aqui com o inteiro. O Python está tentando comparar uma string, uma variável string, com uma variável inteira. Então, quando eu faço isso, ele não entende que essa comparação aqui é verdadeira. Então, eu tenho que dizer que o tipo de 12 também é uma string. Então, vou passar ele entre aspas. Quando eu executar novamente, a gente tem quase o resultado. Olha só por que que o resultado não foi. Porque o Python não vai entender que são dois zeros aqui. Então aqui a gente pode falar simplesmente que hora é 00. E aí ele vai funcionar magnificamente. Se eu colocar PM, ele volta a 12. E aí a gente tem uma solução bem simples para o nosso problema. Temos uma solução bem simples para o nosso problema. Vamos testar ele aqui. Vamos ver se faz sentido, se funciona. Damos um run code para sermos felizes. E deu um erro unsupported type. Vamos ver qual que foi. Sem resposta na saída, none and type string. Vamos lá, temos alguma coisa errada na nossa saída. Então, aqui é uma coisa muito importante. Aqui ele diz o quê? Returns. Todas as vezes que a gente tem um return, significa que a gente não vai usar um print. Nós vamos usar um return na nossa função. E aí, isso daqui soluciona os nossos problemas. E a gente pode simplesmente dar um run code que vai funcionar perfeitamente. E aí, Marcos, você vai falar, pô, Marco, mas você tem duas linhas iguais aqui. Tem duas linhas iguais aqui. Então, se eu tenho duas linhas iguais aqui, o que que eu posso fazer? Eu posso simplesmente excluir uma das linhas e jogar essa belíssima linha para a esquerda. Então, ela estava aqui, eu joguei para cá. E aí você vai se perguntar, Marco, por que que as coisas estão separadas por espaço entre elas? E aí eu podia ter explicado isso desde o primeiro código, né? Mas eu resolvi explicar no final. Marco, por que que está separado assim? Porque Python ela é considerada uma linguagem de programação identada. Então, o que que significa identação? Identação é literalmente a quantidade de espaços que você tem antes de uma palavra, uma variável, alguma coisa desse tipo. Então, significa que existe um certo nível de subordinação entre uma coisa e outra. Então, def tem dentro de si o meu if, que tem dentro de si essas variáveis, que inclusive tem um outro if, que tem dentro de si essa variável. Então significa que é como se as coisas tivessem uma relação hierárquica entre uma e outra. E como o Python é uma linguagem de script, ele vai sempre executar as coisas de cima para baixo. Então quando ele chega aqui, testa o meu if, rodou meu if, chegou aqui, testou meu else, rodou meu else, no fim do dia, eu posso simplesmente pedir para ele retornar isso daqui, porque isso daqui vai ser o resultado das operações que eu fiz, tanto no meu if quanto no meu else. E aí isso daqui resolve também de forma um pouquinho mais elegante o nosso código. Aí a gente substitui isso daqui. Não tem nenhuma diferença prática se a gente falar de qualidade de código, de eficiência. Não, mas fica uma solução um pouquinho mais elegante. E aí, no fim das contas, nós temos todos os testes passados com sucesso e mais uma concluída ali na nossa belíssima listinha do nosso Preparation Kit. Então, se a gente voltar aqui para o Day One, nós já concluímos todos os nossos 3 desafios. E aí a gente tem o mock test, que é o teste mais importante, que a gente pode tomar o teste. E aí você vê que a tela é diferente, porque normalmente esses mock tests são testes usados em desafios técnicos reais. Então, se você for fazer uma entrevista para gringa, alguma coisa do tipo, você vai perceber que você pode só abrir isso daqui. E aí você tem aqui um coding question com as linguagens permitidas. E aí você pode só permitir aqui
aceitar aqui. E aí ele diz que eu concordo em não copiar nenhum código de nenhuma fonte, incluindo websites, livros ou colegas. Então aqui é meio que um teste assim, pô, você está concordando aqui que você vai fazer um negócio direito aqui só com suas habilidades atuais. E aí, esse Find the Median é para você encontrar a mediana, né? E aí você vê que aqui, ó, já tá pocando, tempo rolando, eu só tenho 10 minutos para fazer. Vou apagar esse código porque eu tenho certeza que eu já fiz. Ó, não veio com código. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Vamos lá, find the median. A mediana de uma lista é essencialmente o número que está, o elemento, né, que está no meio depois de sorting, ou seja, depois de uma ordenação. Aqui ele já disse para a gente que tem um sorting, hein? Então, os mesmos números de elementos devem ocorrer antes e depois. Então, dado uma lista de números com um número ímpar de elementos, de quantidade de elementos, qual que é a mediana? Então, vamos lá. Vamos colar a nossa função aqui do lado direito. A gente já sabe ali, nosso find median, que a gente vai ter uma lista de 5, 3, 1. Opa, coloquei aspas aqui sem querer. 5, 3, 1, 2 e 4. É a nossa lista de elementos aqui. E aí a gente tem que encontrar a mediana, ou seja, qual que é o elemento do meio. E aí ele já diz, né? O array ordenado, que é o nosso array 1, é 1, 2, 3, 4, 5. Antes era 5, 3, 1, 2, 4. E aí a gente sabe que o elemento do meio é o 3. Então, é uma tarefa super simples, onde você recebe a entrada aqui e você devolve qual que é a posição que você vai trazer o seu elemento. E aí também não tem muito segredo, a gente já aprendeu todas as coisas que a gente precisava para fazer isso daí. Então, primeiro de tudo, a gente já sabe que a gente acessa os elementos dessa forma. Então, se eu acessar o terceiro elemento aqui, eu sei que é o número 2, que é 0, 1, 2, 3, eu tenho o número 2. E a questão é que, para a gente acessar o elemento do meio, a gente precisa saber qual que é o tamanho da minha lista. E para eu saber o tamanho da minha lista, eu sei que eu tenho a função lam. Então eu sei que eu vou retornar o tamanho da minha lista a partir da minha função lam. Se eu usar lam arr ou lam do meu array e pedir para o Python me retornar o valor que tem ali, eu tenho o número 5. Beleza, desvendamos metade do mistério. Eu já sei qual que é o tamanho, eu preciso retornar o meio desse valor. Qual que é a metade de 5? 2,5. E se você lembrar aqui como funcionam as coisas, se eu tentar acessar o elemento 2,5, ele não vai deixar, porque não existe elemento 2,5. O elemento do meio é o elemento número 2. Porque lembra aqui, eu tenho uma lista de 5 elementos e começa do zero. Então é 0, 1, 2. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso achar a metade desse número. Então eu posso até passar aqui o tamanho ar. Eu preciso achar a metade desse número para que eu possa acessar ele. Então vamos deixar isso daqui aqui e vamos printar o nosso tamanho ar. Como que eu vou achar a metade de 5? Eu tenho que dividir 5 por 2, certo? Então, se eu dividir 5 por 2, eu tenho 2,5. Porque não tem segredo. Dividir 5 por 2, 2,5. O Python não vai te dar um número inteiro. O que você pode fazer nesse caso? Existe uma outra função muito interessante, que é a divisão inteira de um número. Ou seja, o Python vai te retornar o número inteiro mais próximo da sua divisão. Se eu der 2 barras, ele me retorna o número 2, que é o número inteiro mais próximo para baixo da minha divisão. Então aqui, se eu passar para o meu array agora, tamanho AR dividido por 2, com 2 barras, o que ele vai me retornar? O elemento do meio, que é o número 1. E até aqui você podia falar, pô, Marco, tá certo. Desvendamos. Consegui ali encontrar um elemento do meio. A questão é que a gente só pulou uma parte, que é um array ordenado. E aí a gente vai simplesmente fazer o que a gente fez antes. Eu vou falar que ar é igual a sorted ar. E aí agora a minha saída é o número 3, que é o elemento do meio, que é exatamente a saída que eles estavam esperando aqui. Feito isso, nós já temos a solução do nosso código. Então, eu encontrei o tamanho do meu array, eu ordenei o meu array para eu sempre achar o elemento mediano, e aí eu fui lá e dividi no meio o tamanho para encontrar da melhor forma possível
o que eu precisava. Se eu colar essa solução aqui, ele me permite rodar os testes, né? Porque pensa que aqui é um ambiente de uma entrevista, então você não tem uma resposta para arriscar. Mas ele tem alguns testes, então eu posso dar um run tests para eu saber se o meu código executa. Executou com sucesso nos 4 casos. Posso dar um submit. E aí ele pergunta: você tem certeza que você vai encaminhar esse código? Eu dou um submit test, close this test. Enviado. Aqui não tem mais volta. Chegou no colo do recrutador. Chegou no colo do cara que vai avaliar as suas respostas. E aí, daqui a pouquinho, você vai ter um view status aqui, que ele vai te dar qual que foi a sua pontuação para esse desafio. E aí, cada desafio tem um certo nível de pontuação, de acordo com a quantidade de linhas, a complexidade do código, etc. Como isso daqui é uma coisa muito simples ali de quem está começando, é bem difícil que você não tire 100. Então, provavelmente aqui o score vai ser 100, a gente vai ter tirado isso com nota máxima. Então é isso, fizemos aí 4 desafios, gastamos um tempinho bem interessante aí juntos. Vou fazer outro vídeo com cada um dos dias para que a gente possa ir desenrolando. Com certeza, vamos abrir o dia 7 aqui para a gente ter um spoiler. Ó, aqui já é, cara, advanced aqui. Já é outra história. Estamos falando ali de uma árvore. Então, vai ser um negocinho bem mais interessante para a gente trabalhar. A gente vai ter nós aqui, é uma. Olha que legal, binary search. Então a gente vai fazer uma busca binária aqui, e aí a gente precisa entender um pouquinho mais sobre estrutura de dados e a forma que a gente vai lidar com isso daqui, antes da gente simplesmente se jogar no dia 7. Vamos passar pelo dia 2 com calma, o dia 3 vai sair do Basic, vai começar a entrar ali no Medium, aí ó, já virou Intermediate ali no dia 5, aí a gente vai ter o Intermediate por mais um dia, e aí por fim a gente vai ter o Advanced, que é bem complicado de ser resolvido. Mas, enfim, um passinho de cada vez, uma coisinha de cada vez, a gente vai encontrando ali o que a gente precisa fazer. É isso, rapaziada. A gente se vê no próximo vídeo, sem edição, sem nada, do jeito que foi. A gente vai conversando. Valeu.